E aí pessoal, tudo bem? Como eu falei no vídeo de ontem, hoje eu vou falar um pouco sobre como fazer o climb. Então o climb é a técnica de subir algum muro ou subir alguma parede dentro do parkour. Então a ideia desse vídeo é explicar como você pode começar a fazer o climb saindo do zero. Então muitas pessoas têm muita dificuldade de fazer o climb, principalmente por falta de força. A técnica também tem esse problema também em algumas pessoas, mas inicialmente o que muitas pessoas têm problema é com força, porque nem todo mundo consegue fazer uma barra. E é super normal, porque não é uma atividade normal. Poucas pessoas fazem na sua rotina diária algum exercício, alguma coisa que envolva alguma escalada. Então eu vou dividir nesse vídeo alguns exercícios que podem ajudar bastante na hora de desenvolver sua força e desenvolver sua técnica para fazer um climb bem feito. Então vamos lá, eu vou dividir em duas partes. A primeira, eu vou falar do que você precisa fisicamente para poder realizar o climb. Nessa parte eu vou dividir dentro das articulações. E na segunda parte eu vou dividir na parte técnica, o que você pode trabalhar para desenvolver a sua técnica do climb. Então bora lá, na primeira parte eu vou começar com a articulação do punho. Para a articulação do punho, uma das coisas que é muito importante é você ter força nos dedos, ter força aqui no antebraço para sustentar o seu peso. Não adianta nada você ter um ombro forte, um bíceps forte, umas costas fortes e não conseguir se pendurar numa parede, se pendurar numa barra, em alguma coisa que você queira subir. Então a primeira coisa é você conseguir se sustentar em algum local. E para treinar isso, você pode se pendurar em algum lugar, pode se pendurar numa parede. A ideia principal é que você desenvolva a capacidade de suportar o seu peso. Aprenda a fazer o suporte do seu peso. Então, você tenta se pendurar em algum local, tenta ver quanto tempo você consegue ficar ali. Então, antes mesmo de fazer uma barra ou qualquer coisa ali, a primeira coisa é desenvolver se você consegue ficar pendurado. Então, trabalhe nessa parte. Se você conseguir desenvolver muito bem, você pode progredir para trabalhar com uma mão, outras coisas, até mesmo para evoluir para outros movimentos, outras coisas que você quer fazer mais para frente. Depois do punho, pensando, a gente vai para o cotovelo. E o que você pode fazer? Para o cotovelo, ele vai ser muito útil na hora de fazer o climb para duas partes dele, basicamente. Uma é a puxada e outra é a transição da parte de baixo para a parte de cima. E, lógico, a finalização. Então, são três partes, não duas, né? Então, inicialmente, você começa fazendo uma puxada que vai exigir principalmente do bíceps, do braço radial e alguns músculos que estão envolvidos ali nessa puxada. E em seguida, você já vai começar a fazer uma transição que vai usar bastante do tríceps, que é tanto para esse momento de transição, que é o meio da virada, enquanto você está fazendo a transição ali, e quando você está empurrando a parte superior. E como você pode desenvolver essas fases? Você tem que desenvolver a barra. Então, para quem ainda não faz barra, pode começar numa barra baixinha, começando fazendo apenas umas remadas invertidas, que ali já vai estar ajudando a desenvolver não só o bíceps, mas as costas também. E em seguida você vai tentar desenvolver fazer uma barra, seja numa parede ou seja pendurado realmente em alguma barra ou galho. Para trabalhar um pouquinho mais o tríceps, você pode fazer dois exercícios que eu cito aí. É simplesmente fazer os afundos, e você pode fazer ele tanto numa paralela, ou você pode fazer esses mesmos afundos aí, em vez de ser na paralela, usando um banco de início. Ou seja, se você tiver dificuldade, começa no banco, começa a trabalhar o seu tríceps para desenvolver força. E uma outra posição que foge um pouquinho dessa, é você tentar fazer aquele tríceps testa, que eu até coloquei o da parede, mas que nesse vídeo eu coloquei fazendo na barra, que é o mesmo movimento. Você vai para baixo da barra e volta. E lógico que também tem a flexão, que também ajuda bastante, e você pode fazer a flexão de duas formas. A flexão bem fechadinha para ajudar a trabalhar mais focado no tríceps ali, que vai ser principalmente na hora que você vai subir no muro. Dificilmente você vai fazer isso com o braço bem afastado, então trabalha a flexão com o cotovelo colado no corpo e bem fechadinho ali mesmo. E outra é na posição baixa da flexão, você vai fazer uma transição. Você vai até o antebraço no chão e volta para a mão. Do antebraço no chão e volta para a mão. Esse é um exercício muito bom que ajuda na hora de fazer a transição na parte superior do climb, ou seja, quando você vai sair da parte de baixo para a parte de cima. Passando para o ombro para desenvolver ele, você pode fazer a própria parte quando você já está pendurando numa barra, você já está ajudando a fortalecer, principalmente os músculos estabilizadores ali dentro da articulação. Então, pendurar é um exercício excelente. Você pode fazer isso com travessias ou outros movimentos que envolvam essa parte de você estar deslocando, usando a força ali do ombro pendurado. Outro é por cima do muro, fazendo deslocamentos ali, porque tem tanta força na hora que você está na parte de baixo e a força na hora que você está na parte de cima. Então, simplesmente o deslocamento lateral, ou mesmo alguns afundos que você está fazendo, ou simplesmente segurar a posição, já vai ajudar a desenvolver essa força ali no ombro. E outro exercício que ajuda a trabalhar bem o ombro, e que é bem específico para o climb, é você conseguir pendurar numa barra ou numa parede, e com apoio em cima da parede, apoiando o antebraço, você vai tentar descer como se fosse fazendo uma barra,
e puxar até passar para a parte de cima, apenas apoiando o antebraço na barra ou que seja no muro. Na barra eu sinto um pouco mais confortável para fazer essa transição, principalmente porque é só a barra apoiando. No muro pode ser que você vai lixar um pouco o antebraço, então não fica muito legal de fazer. Então saiu do ombro, uma outra articulação que vai ser muito utilizada, que vai ter muito a ver na hora de você fazer um climb, é o quadril. Então o quadril, só de você conseguir manter a perna levantada para conseguir ficar pendurado na parede, já é muito importante. Você tem que conseguir ficar pendurado ali, não é só dependendo do atrito do pé na parede. Você tem que ter uma força no abdômen para conseguir manter essa perna elevada. E isso vai ajudar também na hora de fazer a transferência para cima, porque se você deixa o pé descer deslizando, por causa da força no abdômen e na coxa, provavelmente você não vai conseguir aplicar a força do seu braço de forma eficiente. Então a forma de você trabalhar isso é, você pode simplesmente pendurar numa barra ou alguma coisa que você consiga se pendurar, galho ou coisa do tipo, e fazer elevações do joelho até o peito. Essa é a primeira parte. A segunda parte que você pode fazer, que vai ajudar muito e que já vai ter muita ligação também com o trabalho do ombro, e que depois eu vou explicar direitinho para que isso serve, é fazer elevações como se fosse fazer um front lever, só que grupado. Não precisa fazer nada estendido no início. Eu estou fazendo a base só, por enquanto. Então, é você puxar até o pé tocar na barra, mas com o corpo grupado. Então, você vai ter que levantar usando a força por baixo do braço aqui, como se fosse empurrar com o braço todo reto, como se fosse virar dentro de uma barra. E aí vem a parte um pouco mais técnica. Então, se a gente for analisar, a gente pode trabalhar isolado cada parte para a gente desenvolver aquilo que está faltando na nossa força, ou algum elemento que está ali na ligação que não permite a gente completar o movimento, mas agora na hora da parte técnica é você tentar juntar tudo. Porque não adianta você fazer um movimento isolado do outro, que no final isso vai ser horrível. Então você tem que fazer tudo muito bem. Combina uma força junto com a outra. Primeira coisa, quando você vai subir uma parede, a ideia não é tentar fazer como se fosse fazer uma barra. Então você vai tentar, em vez de fazer uma puxada, você vai tentar imaginar que está empurrando a parede para baixo. A ideia é realmente que você vai tentar como se estivesse jogando a parede para baixo. Se você tentar puxar em direção da parede, a mesma coisa se você estiver tentando fazer um muscle up na barra e tentar simplesmente puxar para a barra, você vai ficar preso no peito. Agora, se você empurra e tenta se transferir para cima, você já está fazendo uma força bem diferente. Então, agora lembrando daquele exercício que eu falei, de tentar elevar o corpo todo, é porque você vai ter que fazer uma força que faz isso. Então, você empurra assim. Pode ser nesse sentido, porque o braço está flexionado, então vai envolver um pouquinho do bíceps também. Mas é fazer a força como se estivesse fazendo isso, e não esse movimento. Porque esse movimento vai te travar na parede. E para desenvolver a técnica, você pode começar fazendo isso numa barra bem simples, chega num corrimão lá e tenta fazer, vai estar com todo o apoio do pé, então não vai fazer força, você vai simplesmente simular um movimento. Então simula você passando com o peito acima do obstáculo e depois empurrando. Faz isso várias vezes até você ter certeza que você conhece o padrão do movimento. E depois você pode testar também numa parede, quando já tiver uma força para conseguir se pendurar lá e manter bem uma posição, é tentar fazer umas pequenas joelhadas. Essa joelhada é tentar dar uma joelhada o mais alto possível para poder tentar ganhar altura e fazer o mínimo de força com o braço. A ideia ali é simplesmente manter o braço para poder ajudar essa joelhada. E lógico, depois é completar juntando tudo isso. A joelhada, essa empurrada no muro para baixo e transferir o peso todo para cima da parede. Então eu vejo que muitas pessoas têm dificuldade de realmente fazer um climb. Ele não é um movimento tão fácil, principalmente por depender de um certo aspecto de força. Não adianta você ter uma técnica excelente nele, mas se você não tiver a força para poder transferir o seu peso. E quanto você consegue combinar melhor essas duas capacidades, e mais fácil vai ser para você transferir para cima do muro com muita velocidade. Existe ainda a parte superior, que é a parte que você passa para cima do muro, mas isso eu posso abordar em outro vídeo. Esse eu fiz o aspecto apenas da puxada até você chegar na posição de apoio. E lembrando que como um movimento difícil, então use isso como um desafio para você. Coloque na cabeça que se for fácil demais as coisas, não tem graça você conquistar. Agora, quando você batalhou para conquistar aquele movimento, vale muito mais a pena. Então não deixe que a primeira dificuldade te atrapalhe de evoluir. Coloque vontade e vá fazendo o movimento progressivamente. Igual eu coloquei, a flexão não precisa ser feita direto no chão. Tem muita pessoa que está começando a fazer qualquer esporte ou atividade e não tem muita força nem para fazer a flexão. Então, você pode começar com progressões, por exemplo, num banco, com uma superfície um pouquinho elevada. O importante é que você mantenha uma boa técnica, que mantenha um bom padrão de movimento para que você não se lesione.
Então vá progressivo. Como é um movimento que pode exigir uma certa carga sobre suas articulações, ajude a fortalecer, faça exercício que te ajude a progredir sem ter uma lesão. E se esse vídeo foi útil para você, coloque aí nos comentários e coloque qual é a parte que está tendo mais dificuldade para você. Será que é a barra? Será que é a parte de empurrar, ou está sendo a técnica mesmo de combinar tudo isso? Só antes de fechar, uma coisa que eu queria comentar é não se compare com outras pessoas. Tem pessoa que vai ter muito mais facilidade de fazer um climb e tem pessoa que vai ter muito mais dificuldade para começar. Isso tem muito a ver com o passado esportivo de cada pessoa, com o que a pessoa já fez anteriormente. Eu, quando eu era criança, eu subia muito minha árvore, eu fiz muito tempo de natação, então eu desenvolvi bastante minha musculatura dorsal, então eu tinha uma puxada muito boa. Então, quando eu comecei a fazer o parkour, com 2, 3 meses eu já conseguia fazer um muscle-up, já conseguia fazer um climb. Mas porque eu tinha essa força que veio precedida de anos de trabalho em outras modalidades. E tem pessoas que nunca tiveram isso. Por exemplo, se a pessoa só jogou futebol, provavelmente ele teve muito pouco treino para o membro superior. Teve muito mais treino de perna. Provavelmente a precisão vai ser muito boa, vai ter uma corrida muito legal, mas provavelmente às vezes vai ter uma dificuldade para fazer algumas subidas desse tipo. Então é legal você trabalhar naqueles pontos que você tem mais dificuldade para se desenvolver. Então não se compare com outras pessoas, porque cada pessoa tem uma facilidade ou dificuldade para uma coisa. E se você gostou desse vídeo, não deixe de se inscrever no canal e colocar um like logo abaixo. E que nesse mês vai ter um vídeo sendo lançado todos os dias. É isso aí, te vejo no próximo vídeo.